Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando um novo ciclo de vídeos, né? Hoje a gente vai estar iniciando a parte de comunicação empresarial, né? Falando justamente sobre comunicação e interação. E eu gosto muito desse tema porque, né, nas conversas que eu tenho com alunos e com pessoas de empresa, né, de indústria, esse é um ponto que ele acaba sendo muito crítico, né? Que é justamente a parte da comunicação, né? Em que sentido? Muitas pessoas acabam tendo um aspecto técnico, né, uma qualidade técnica que se sobressai, né, então aquela pessoa acaba tendo um domínio técnico operacional elevado, mas às vezes a pessoa acaba não tendo uma capacidade de comunicação e interação que façam com que aquela pessoa venha a progredir no que diz respeito a características, né, às vezes de gestão ou até de apresentar mesmo os projetos, né, dependendo do tipo de setor que a pessoa está atuando, né. Então esse tema ele é muito relevante, né. A gente começou também vídeos na parte de mindset, né. Então eu entendo que a questão do pensamento e a questão da comunicação elas são primordiais para a sobrevivência, né, de quem está no ramo industrial, né. Então é importante entender que a comunicação, né, ela acaba proporcionando, né, a interatividade, né, entre os grupos, né, entre as pessoas, né. Então isso aí é que justamente faz com que a gente tenha a questão de transmissão de conhecimento, né. E às vezes é difícil você ter, né, às vezes você acaba tendo faz uma determinada análise sobre uma pessoa, levando em consideração mais aquilo que a pessoa executa do que aquilo que ela fala. E os dois processos eles acabam estando ali juntos, né? Então acaba sendo um ponto importante, né? Então é essencial a questão da comunicação, de você entender, né, como são os grupos ali formados, né? Então uma frase que eu acho muito interessante, né, de Peter Drucker, que é justamente o mais importante da comunicação é ouvir o que não foi dito. Né? Então, às vezes, você está numa comunicação ali mais formal, você está mais retraído e acaba tendo aquele medo de falar aquilo ali que você sente, né? E que entende que vai ter um impacto no processo e acaba não tendo a interação necessária. Né? Você comunica, né? Faz aquela comunicação mais rasa, né? Vamos assim dizer, e não passa aquilo que realmente você queria passar. Né? Às vezes por medo, às vezes por um respeito excessivo, né? Com medo de magoar alguma pessoa ou achar que está entrando na jurisdição de uma determinada pessoa, né? Então é importante sempre entender que existe um emissor e existe um receptor, né? O emissor, quando emissor para o receptor e vice-versa, né? Então a mensagem que está sendo ali tratada entre emissor e receptor, né? Ela é uma mensagem que muitas vezes ocorre em mão dupla, né? Então é importante, né, que justamente a linguagem utilizada, que é o código, né, ele tenha uma interação de fato real, né? E, ou seja, o canal, né, que é o meio da transmissão da mensagem, ele seja efetivo, né? E isso acaba dando retorno para o receptor, como eu disse, né? Às vezes que você é receptor, às vezes você é emissor, né? Então essa comunicação ela tem que estar ali muito clara, né? Então sempre que tiver com um pouco de receio, dá uma respirada e comunica e faz a interação necessária, né? Hoje, para o âmbito industrial, isso é muito importante, que o gestor saiba o que é que está ocorrendo ali, né? Eu já vi casos de demissão, né, que às vezes a pessoa vinha num ciclo tão prejudicial para si mesmo, né, e quando aquela pessoa saiu, ela pensou de, poxa, por que que eu saí, né? Você fica pensando, caramba, o gestor daquela pessoa não teve, muitas vezes, uma comunicação efetiva com ela para alertar sobre os pontos que ela estava tratando, né, que não eram legais ali para aquele grupo, para aquela gestão, e vice-versa, né? Então esse ponto ele é fundamental, né? Então a gente vai estar iniciando, né, alguns vídeos falando sobre essa parte justamente de comunicação empresarial, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de comunicação empresarial. Hoje a gente vai estar falando de feedback, né, e acaba fazendo um laço, né, com o que a gente estava tratando no último vídeo, que era justamente a parte de comunicação e interação, né. Feedback na área industrial, né, é um dos pontos principais de insucesso em alguns setores, né, porque ele leva em consideração, né, justamente o retorno de uma resposta. Só que às vezes a pergunta ela não é formulada
de forma pelo canal direto ali por meio de palavras, né? Ou seja, acaba ocorrendo muitas vezes por meio de ações, né? E entender esse tipo de comunicação é importantíssimo para o gestor. Também do outro lado, né, a pessoa que está ali no operacional, entender também quando o gestor consegue evidenciar que tem aquele tato, né, e quando ele não tem. Né? Então, quando ele não tem, é importante às vezes deixar mais claro esse tipo de comunicação. Né? E mesmo assim, ocorre alguns casos de você não ter um feedback, né? Não ter de fato ali um retorno sobre aquela consideração ali que você está executando. Né? Então, o feedback ele acaba justamente sendo um ponto crucial, né, ali para fechar aquele ciclo e entender o direcionamento que deve ser tomado. Inclusive, se o direcionamento for manter as mesmas execuções, né, ou seja, os mesmos métodos. Né? Então, ter essa conscientização do feedback ela é fundamental. Né? Tem uma frase, uma escrita, né, de Thomas Edison, né, bem interessante, quando ele fala, né, sobre a questão das experiências que ele teve, né, de mandar os experimentos e de não receber retorno, né, e é muito interessante quando ele fala, né, tem uma parte que ele fala que, se não me engano, é assim, né, impressionante como o ser humano não se importa em responder às suas cartas, né, e questionamentos, né, enquanto você não é uma pessoa reconhecida e famosa, né, se eu não me engano é desse contexto, e tem esse lado que é justamente de ter o retorno, né? Às vezes, quando você vai para num processo ali na autogestão, né, você fica preocupado ali com o retorno que vai ter, mas a pirâmide, a preocupação é igual para todos os setores, né? Então, ter esse feedback é fundamental, né? Ou seja, ter o retorno da resposta que você deseja. Muitas vezes, a pergunta ela não ocorre de forma verbal, ela vem por meio de ações, né? E, de fato, entender, né? No caso do retorno, né, se está ocorrendo de uma forma efetiva ou não. Né? E tem um detalhe importante que é quando nem gestor nem operador estão preocupados ali com o feedback de um com o outro. Né? Ou seja, o processo ele vai passando e quando vê, ou ele vai estourar na mão do gestor, ou ele vai estourar na mão do operador, de um grupo, né? Porque não se teve aquele entrosamento ali da ação. Né? Então é importante que isso aí esteja muito bem alinhado. Cada vez mais o setor de recursos humanos ele está ali em cima, analisando como estão os processos, ali como estão os times. Então é importante essa análise também, muitas vezes, de estar retratando também com o setor de recursos humanos, porque às vezes é só um detalhezinho que está faltando ali para aquele time engrenar. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!